Boa noite, amigo internauta, boa noite, telespectador do Pautando. Mais uma vez, eu, João Gabriel, aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, bem no coração de Poços de Caldas, trazendo as informações. Hoje, 14 de março de 2020. Boa noite, João, tudo bem? Boa noite, Albert, tudo jóia? Boa noite a todos que estão nos assistindo. Também desejo bom dia e boa tarde para quem nos assiste em outros horários. Quem estiver nos assistindo pelo Facebook, eu convido a curtir a página do Jornal da Cidade para receber conteúdo atualizado todo dia que a gente produz aqui no jornal. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, eu convido a se inscrever no nosso canal. Aqui do lado tem um botãozinho, é só se inscrever, ativar as notificações também para receber atualizações do nosso conteúdo. Iniciando o programa, João, ontem por volta das 21 horas, um grande amigo meu, vizinho, ali na Romarília, no Jardim dos Estados, por mais de 35 anos, Gilberto Loyola, ex-proprietário das Armarinhos Loyola, do Bazar Imperial, aqui na Rua Assis, esquina com Rua São Paulo, fez uma viagem para o Caribe de navio, retornou e infelizmente acometeu-se dessa doença, desse vírus gravíssimo que está assolando aí o Brasil e o mundo afora. Não só ele, nós sabemos também que existe mais uma pessoa também com as mesmas características relacionadas a esse problema, e a gente fica muito triste porque era uma pessoa que nós tínhamos um carinho muito grande, pai do Rodrigo, da Sabrina, da Juliana e da Karina, esposo da grande amiga Vilma, cunhado do nosso grande amigo William de Oliveira, lá do DEMAI. Então a gente comunica com muito pesar a passagem do nosso grande amigo Gilberto, acometido justamente por esse vírus, né? É triste, né? É triste e a tragédia é ainda maior, né, Albert? Porque no começo do ano teve a morte do neto dele, sem dúvida, aquele episódio lá no Santos, né? Guarujá, né? Ele caiu no litoral paulista, né? Então, assim, caiu da janela do prédio, caiu né? da janela, também um acidente ali que ocorreu. Então, para a família está sendo ainda mais difícil, né? Perder um neto, né, no começo do ano, depois agora perder aí o patriarca da família, né? Então é muito complicado, os nossos sentimentos aí para toda a família, né? E isso aí, né, Albert, realmente é uma questão assim, que a gente repensa, né, essas situações aí de isolamento. Sem né? dúvida. A gente vê muitas pessoas questionando, né, o isolamento, o distanciamento. Né? O objetivo do isolamento não é você não se contaminar, é evitar que o contágio seja tão grande quanto foi em outros locais, como, por exemplo, a Itália, a China e agora a Espanha, né? E os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos está superando todos os números do mundo afora. São os 4 principais países aí do mundo em que o epicentro do vírus aconteceu em algum momento. Primeiro foi a China, depois a Itália, depois a Espanha, agora os Estados Unidos, né? Então, a morte aí do Gilberto faz a gente repensar realmente nessas questões de isolamento. A Organização Mundial da Saúde tem batido nessa tecla, o próprio Ministério da Saúde também tem defendido a tecla do isolamento. A gente entende também que o comércio está sofrendo muito. Muito, né, demais. Isso, né? Tá sendo muito difícil. A gente passa aqui pelo centro de Poços de Caldas, a gente percebe a cada dia, né, Albert? Lojas e mais lojas fechando as atividades, de vez, né? E a gente sabe que está fechando porque estão sendo colocadas placas de placas, né, de alugas, e também a gente percebe que a loja está vazia. Está vazia, né? retirou as tudo, coisas né? lá de dentro. Né? E eu estive analisando hoje pela manhã, João, em virtude de alguns comentários dentro do grupo Postos Hoje Amanhã, quando nós divulgamos a morte do meu amigo Gilberto Loyola, a respeito de 2 exames que foram feitos, um pela FUNED e outro pela própria Secretaria de Saúde, um teste rápido. E fui analisar o porquê de ter acontecido isso. E nos números que eu vi, das pessoas que falaram em relação a isso, é que existe um certo período para se fazer o exame. E constatou-se a negatividade em relação à FUNED de Belo Horizonte, porque pegou num período que não estava ainda o vírus incubado na pessoa. E no teste rápido, quando da internação dele, no dia 30, lá no Santa Lúcia, naquele episódio que nós acompanhamos bem, que o SAMU fez aquele aparato todo para levar, era o próprio Gilberto, né? E ali foi feito um teste rápido e constatou-se o Covid-19 nele. Então, você deve ter visto isso também. E a gente traz isso ao conhecimento dos nossos amigos internautas para que as pessoas tenham conhecimento. Em momento algum nós traríamos alguma informação, seja no grupo ou até mesmo aqui no Pautando, né, João, que não fosse verídico e que sirva não de exemplo, porque é uma morte trágica de uma pessoa de 75 anos e que as pessoas possam
repensar, igual você mesmo colocou, né, João? O isolamento social de uma forma diferenciada, porque essa pandemia está pegando o mundo todo aí, todo mundo de uma situação muito complicada, né? Existe uma lacuna, né, Albert, em relação aos testes, né? O teste convencional, que, por exemplo, a FUNED faz lá no laboratório, e o teste rápido, né? Então, existe uma lacuna, então pode ser que o caso aí do Gilberto tenha ocorrido na lacuna, sem né? dúvida. E durante Bem a lacuna no intervalo, não né? acusou, né, Verdade. que existia a presença do vírus no organismo dele. Depois, quando foi se fazer o teste rápido, aí sim já apontou a presença do vírus no organismo do Gilberto, né? Então, é por isso que houve essa divergência, Sem né? dúvida. Primeiro da FUNED negativo e depois o teste rápido da Secretaria de Saúde positivo. Hoje, pela manhã também, a Secretaria de Educação, através da secretária Maria Helena Braga, encaminhou uma nota dizendo da continuidade do fechamento das escolas municipais. Trouxemos também em ampla divulgação nos grupos para que as mães, os pais, os professores tivessem esse comunicado em mãos. E eu acho que foi uma decisão acertada, não só do comitê, de várias pessoas envolvidas, né, João? Nós temos que enaltecer o trabalho dessas pessoas que fazem parte do Comitê Covid-19 e a própria Secretaria de Educação dando continuidade aí no isolamento das crianças em casa, né? As aulas na rede municipal de ensino estão suspensas desde o dia 18 de março. Sim. Inicialmente estava previsto que elas seriam retomadas a partir do dia 29 de março, né? Mas aí o Comitê de Enfrentamento ao Vírus optou por prorrogar esse período aí de suspensão e depois determinou que a suspensão seria de forma indeterminada, né? Sim. Ou seja, não se sabe quando é que vai acabar. O que tem de mais concreto, que a gente pode ler aqui já na Claro, manchete, sem dúvida. manchete de hoje do Jornal da Cidade é a seguinte: comitê decide manter o comércio de postos fechado por mais uma semana. Então, na semana passada o prefeito Sérgio já tinha dito, né, que iria solicitar a partir de segunda-feira, ontem, dia 13, né, de abril, uma reavaliação aí da situação. Estudos, né, para saber realmente se dá Aí ou o comitê se reuniu, avaliou a situação e decidiu manter o comércio fechado. Aí o Sérgio pediu para se fazer durante essa semana, né, um estudo aí para saber se poderia ocorrer algum tipo de flexibilização no comércio a partir da semana que vem, dia 21 de abril, feriado de Tiradentes, que vai cair numa terça-feira, né? Então, a partir do dia seguinte, 22, descobrimento do Brasil, hein, Albert? Descobrimento do Brasil, né? Então, a partir do dia 22, pode ser que haja alguma novidade concreta em relação à reabertura ou não do comércio de postos, pelo menos de forma parcial. E vamos ser sinceros, né, João? Poços de Caldas, não só Poços, mas diversas cidades, Brasil afora, saíram na frente, né? Com isolamento social. Você pode ver que o nível da curva está bem baixo aqui em Poços, poucos atendimentos. Se nós não tivéssemos esse trabalho feito pelo comitê gestor, que a gente tem que parabenizar mais uma vez aqui esse trabalho que está sendo feito diariamente em Poços de Caldas, com certeza nós teríamos aí números bem mais acentuados do que nós temos hoje no atendimento da rede pública de saúde, né, João? E tem uma situação também que é importante a gente ressaltar, Albert, sobre o isolamento social, é que Poços de Caldas está na divisa do estado com São Paulo. São Paulo, o estado de São Paulo, né, é o epicentro hoje do vírus aqui no Brasil, né? Então, é possível, né, de vir gente infectada do estado de São Paulo ou da cidade de São Paulo para cá. A gente tem, inclusive, o primeiro caso, né, de vírus aqui em Poços, que foi da moça lá de 34 anos, que contraiu o vírus lá na cidade de São Paulo, né? E veio para Poços. Ela entrou em contato com uma pessoa lá que veio da Europa já contaminada, ela veio para Poços. Felizmente, eu acho que não houve contágio de mais pessoas, né? Mas pelo menos a gente sabe que é um risco que se tem, né? Sem dúvida. Então é importante aquele fechamento ali da divisa. Inclusive o Ministério Público Federal, né, João, entrou com uma ação junto à Justiça. Depois no Pautano. Tem no Pautano também, né? E a gente vai trazer essas informações para que vocês tenham conhecimento em relação a isso também, porque é aquilo que a gente sempre fala. Por ser divisa, limítrofe no estado de São Paulo, né, João? Isso faz com que tenhamos aí uma possibilidade muito maior de proliferação do vírus. E eu acho que acertadamente diversas cidades fizeram isso. E o que me deixa muito triste, João, em relação a tudo isso, foi uma declaração por parte do nosso excelentíssimo senhor governador do estado, Romeu Zema, em dizer que o vírus tem que viajar um pouco mais em relação a tudo isso. Olha, Romeu, a gente sabe que você não vai ter esse prazer de nos assistir, mas as pessoas que estão na sua volta, inclusive aqui em Poços, tem muitos. Lamentável a sua fala.
Porque se nós não temos em determinadas regiões do estado, graças ao bom Deus, porque aonde está proliferado todo esse vírus, as consequências estão sendo muito grandes, né, João? Eu entendi o que ele quis dizer, mas ele falou de uma forma totalmente equivocada. Sem né? dúvida. Ele quis dizer assim que quanto mais o vírus se espalhasse, mais as pessoas ficariam depois imunes a ele. Mas não é assim que funciona. De né, forma Albert? alguma, claro. Não é assim que funciona. Não. O ideal é chegar-se ao ponto de descobrir a vacina, né? Aí sim você Aí é imuniza a diferente, pessoa e a pessoa claro. fica imune Sem ao dúvida. vírus. Você não vai contaminar todo mundo para depois todo mundo, uma parte dela se curar e depois ficar imune ao vírus. Né? Infelizmente não é assim que se funciona, né? Que se faz, né? Eu entendi o que ele quis dizer, mas ele falou de uma forma totalmente equivocada, né, João? Totalmente errada. Uma matéria também de hoje que eu queria destacar aqui, Albert, é o seguinte, ó, Santa Casa anuncia 8 novos leitos de UTI exclusivo para pacientes do vírus. Então, eles desativaram lá o UTI neonatal e montaram, né, esses 8 leitos exclusivos aí para receber eventuais pacientes do vírus, né? Está ainda em construção aquela ala, outras 10, né? Com mais 10 leitos, né? E a Santa Casa também informou, Albert, que já tiveram lá, pelo menos até dados de quinta-feira passada, 4 casos suspeitos de vírus lá, mas todos foram descartados. Graças a Deus, né, João? E parabenizar, né, a Santa Casa, com todas as dificuldades que nós sabemos de enfrentamento a qualquer tipo de situação financeira, a prefeitura atrasando em muito o repasse da urgência e emergência, a Santa Casa tem feito seu papel tal qual faz ao longo de mais de 100 anos aqui em Poços de Caldas. Ainda sobre o vírus, né, sem considerar o caso aí do Gilberto, porque a gente não sabe se a prefeitura vai considerar que ele foi positivo ou negativo. O quarto caso em Poços de Caldas do vírus foi confirmado. É um homem de 40 anos que esteve em São Paulo, tá vendo? Na cidade, faixa etária, de São né, Paulo. No mês passado, participando de uma convenção com cerca de 80 pessoas. No retorno a Poços, ele procurou o pronto atendimento de uma rede privada, relatando febre, dor de garganta, dispneia, mialgia e diarreia. Ele permaneceu alguns dias hospitalizado, cumpriu isolamento domiciliar e passa bem. De qualquer forma, foi confirmado aí. Isso mostra que não é só o grupo de risco dos idosos acima de certa faixa etária. O que a gente tem acompanhado, que eu tenho visto também nos noticiários, João, é que a faixa etária dos homens está sendo na faixa dos 30 aos 49 anos que está sendo mais atingido. Então, nós estamos muito suscetíveis e aqueles que estão nos assistindo que se precavenham e possam fazer o isolamento correto, porque é muito perigoso, gente. Ô, Albert, mais uma informação importante aqui para a gente passar para o pessoal. Desde ontem, segunda-feira, a Prefeitura mudou mais uma vez aí o sistema de divulgação do boletim epidemiológico, né? Justamente para tentar dar uma atualizada a mais nesses casos, né? Porque até quinta-feira passada, quando saiu o último boletim, tinham só 3 casos descartados. Aí, com essa atualização que a Prefeitura fez, ontem, né, no caso segunda-feira, já eram 27 casos descartados, né? Hoje eu ainda não tive acesso à atualização dos números, mas de qualquer forma já são 27. Então você vê, é um aumento expressivo, né? De 3 na quinta-feira para 27 para hoje. Foi igual aquela vez da semana passada também, quando passou para o Secretaria de Estado informar, ficou represado várias notificações. Porque, segundo consta, a Secretaria de Estado ela faz a atualização lá dos casos acho que entre amanhã e o começo da tarde. Sim. Né? Aí depois é que ela vai atualizar. Então, depois se ocorrer alguma outra situação, só no dia seguinte. Sem dúvida. Né? Então, essa informação é importante, já são 27 casos aí que são descartados aqui em Poços de Caldas. Eu queria destacar também uma outra notícia muito importante aqui da edição de hoje, Albert. Semana passada, você se lembra bem, a Câmara Municipal devolveu 3 milhões de reais para o município, para o Executivo, né? Daquela devolução que tradicionalmente ocorre sempre no final do ano. E aí, os vereadores, agora eles fizeram uma série de indicações, né? Cada um fez uma indicação ali para que se use esse dinheiro. Esse dinheiro é para se usar, segundo consta, exclusivamente para combate ao vírus, né? E os vereadores apresentaram ali uma série de indicações. Eu vou ler algumas rapidamente aqui, Albert. Compra de insumos e equipamentos de proteção individual aos profissionais de saúde, fornecimento de cestas básicas e ajuda de custo às famílias dos alunos das escolas municipais e centros de educação infantil, distribuição de gás de cozinha e kits de higiene pessoal para as famílias inscritas no cadastro único, instituição de auxílio social temporário às cooperativas, associações e profissionais liberais ligados à coleta e triagem de materiais recicláveis, pagamento de todas as prestações em atraso referente ao convênio firmado com as entidades sociais, com prioridade àquelas que mantêm suas atividades em apoio
ao enfrentamento da pandemia e aquisição de EPIs para todos os servidores municipais na linha de frente do combate ao vírus, entre outras sugestões. Parabéns aos vereadores pelas indicações. Só que nós estamos aguardando ainda, né, senhores vereadores? A cobrança dos 2 vereadores do Democratas, o senhor Wilson Silva e a dona Lígia Podestá, em relação aos R$5.000 que eles têm que devolver aos cofres da Câmara Municipal. Se não for devolvido, nós vamos cobrar diariamente, conforme estamos cobrando nos nossos grupos das redes sociais. Nós vamos chamar um breve intervalo. Retornaremos dentro de instantes, pautando a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade. Retornamos ao vivo aqui nos estúdios do Jornal da Cidade e agora repercutiremos uma matéria muito importante que foi polêmica também nesses dias de combate ao vírus, que foi a matéria do IPTU. Podemos falar, João? Podemos falar. IPTU, eu vou ler a notícia aqui. IPTU poderá ser pago sem juros e multas nas primeiras parcelas. No caso, as 2 primeiras parcelas. Abril e maio, né? Abril e maio. Você tem até dia 31 de dezembro para pagar essas 2 parcelas aí sem juros, sem correção, sem nada. E também a cota única, né? A cota única ela pode ser paga até o dia 15 de maio, né, desse ano, né, sem também cobrança de juros, sem multa, sem nada. Então, é um alívio aí que pelo menos a prefeitura está dando aí para o contribuinte, né, já que não houve a retirada daquele reajuste, né, de R$ 3,98, já que também não houve redução de valores ou qualquer coisa parecida, pelo menos aí prorrogou aí o pagamento, pelo menos é um alívio. Pela aí. primeira vez, João, o Sérgio Azevedo, atual prefeito, houve um ex-prefeito e atual vereador Paulo Tadeu, que foi uma indicação do próprio Paulo Tadeu na Câmara Municipal, dizendo da possibilidade da prorrogação do prazo, porque quem tem condição financeira pagaria e não daria dificuldade para a prefeitura em relação à arrecadação. E quem não tem vai ser prorrogado conforme foi colocado pela própria prefeitura. Parabéns ao prefeito, parabéns ao vereador Paulo Tadeu e esperamos aí que possa amenizar um pouco os efeitos em relação ao IPTU para os munícipes de Poços de Caldas, né, João? Albert, eu acho que assim, você acatar uma indicação, uma sugestão, uma opinião de um vereador é sinal de que você está atingindo uma maturidade política, né? A gente espera que o Sérgio acate outras sugestões que acontecem lá na Câmara, né? Principalmente da oposição, porque a oposição tem muita coisa ali, que às vezes as pessoas confundem com oposicionismo. Não, a oposição ela faz muitas indicações, muitas sugestões, e às vezes não é para simplesmente ser contrariar qualquer coisa parecida, ela quer que a prefeitura melhore ali os parâmetros dela. Né? Então essa é uma indicação que o Paulo Tadeu fez, é muito interessante, e o Sérgio, nesse momento, ele teve maturidade sensibilidade, política, né, João? Teve sensibilidade de acatar. É o que eu estou dizendo, a gente espera que ainda no decorrer desse mandato dele, que vai até o final do ano, a não ser que ele ganhe de novo, ele acate outras sugestões também dos vereadores. Eu acho que é importante se acatar, e mesmo da situação, porque a gente sabe também que às vezes ele não ouve os vereadores da situação, e o caso mais concreto emblemático de todos é do próprio Gustavo Bonafé, né, que reclamou, né, de isolamento, de que não era ouvido, que era ignorado, e ele era da base do prefeito desde o começo do ano. Agora ele decidiu deixar o partido PSDB e se filiou ao PDT. Com esse rearranjo que houve aí em relação à política, né, João? Várias mudanças de cadeira e, a princípio, parece que o Sérgio ficou com apenas 6 vereadores na sua base de sustentação dentro da Câmara. Então ele vai ter que ter sensibilidade suficiente para ouvir as pessoas que estão do lado dele, e até mesmo os que são da oposição, para que ele termine o seu mandato de uma maneira bastante tranquila, porque esse enfrentamento em relação a esse vírus vai trazer muitos problemas, está trazendo muitos problemas para todos aqui na cidade, né, João? Eu acho que mesmo que o Sérgio tenha aí uma eventual minoria na Câmara, com 6 vereadores, como o Albert está mencionando, se ele souber conversar, que talvez o que ele não tenha feito bem, né, vamos 3 dizer, anos desde o começo do 4 mandato, meses, né? Mas nunca é tarde. Tomara, Mas né? se ele souber conversar com os vereadores, eu acho que talvez ele não vai ter problema para aprovar projetos aí que sejam de interesse do município, né? E da própria gestão. Então é tudo uma questão de saber conversar. Eu acho que isso aí faltou muito aí na gestão do Sérgio ao longo
dos anos, né, do 2017, 18, 19 e agora um pouquinho de 2020, antes do início da pandemia, né? Mas se ele souber agir de uma forma correta, mandar os auxiliares ele falar direito com as pessoas, eu tenho certeza que ele não vai ter maiores problemas, não. Vamos agora dar início a pautando, João? Vamos lá, o pautando de hoje, né? Vamos lá? Pautando de hoje, a gente está falando só do pautando de hoje, não está falando do final de semana, porque a gente já leu no programa passado a verdade, por conta do feriado, a gente antecipou por conta do feriado. Então a primeira notinha do pautando é a seguinte: nomeações através de decreto municipal, o prefeito Sérgio Azevedo preencheu vagas de secretários municipais que haviam pedido exoneração dos cargos de olho nas eleições municipais. Além de Carlos Eduardo de Almeida na promoção social e de Tiago de Paula Mariano no desenvolvimento econômico, que são as grandes novidades na lista, o prefeito também nomeou o secretário de Cultura, Ricardo Fonseca de Oliveira, que vai acumular também a função de secretário municipal de esportes, que até então era ocupada por Wellington Abner, que é o Wellington Paulista. Albert Guimarães, são bons nomes que já estavam envolvidos já diretamente na própria secretaria, tirando o Ricardo, que não tem conhecimento nenhum nem de turismo, que ele esteve lá e teve que ir para a pasta de cultura, né? E agora assumindo o esporte, que ele também não tem conhecimento nenhum, esperávamos que poderia ser alguém interno da própria secretaria, mas os outros dois, o Carlos já está ligado na promoção social há muito tempo e já vou começar a cobrar você, Carlos. O problema da Praça da Vila Cruz, um problema sério. Amanhã vou trazer aqui uma postagem pesada em relação ao que está acontecendo naquela praça. Moradores de rua cozinhando na praça, embaixo do coreto. A prefeitura, infelizmente, não está fazendo o seu trabalho corretamente. No passado, os que estão hoje na administração criticavam muito a administração passada do Luiz do Carmo Lourenço, nas redes sociais, nos programas televisivos, e agora nós esperamos que aqueles mesmos que criticaram, que hoje estão em posse do poder, que possam resolver o problema. Não o Carlos. O Carlos sempre fez parte da administração, é um rapaz que tem um conhecimento bom, mas esperamos que ele possa agir, porque a Luzia saiu para ser uma possível pré-candidata no PDT, que eu também não entendi nada, porque ela é ligada ao próprio Flávio de Faria na rede, e agora esperamos que o nosso amigo Carlos de Almeida possa resolver esse problema da Praça da Vila Cruz, porque está perigoso, os moradores no seu entorno não conseguem sair para levar os seus netos, os seus filhos, apesar que nós estamos em isolamento social, mas as pessoas estão com medo, porque ali está um ambiente muito pesado em relação ao que está acontecendo ali diariamente, viu, João? Albert, ali se você não for colocar uma viatura da Guarda Municipal para ficar permanentemente ali, a única solução que se tem ali é radicalizar. E como é que vai radicalizar? Fechando. Cerca a praça. É verdade. Põe grade, tem horário de abertura, tem horário de fechamento. Abre às 8 da manhã, fecha às 8, tal 9, qual 10 é o Parque horas. Municipal, Fonte dos Amores e outros pontos turísticos da porque cidade. É um absurdo, Albert, você chegar ao ponto e ter que isolar o coreto ali da praça. Fecharam com todo madeirite, mas não adiantou nada. Os caras vão lá e... Então, assim, é um absurdo você ter que chegar ao ponto de fechar o coreto ali com aqueles compensados de madeira para evitar que as pessoas entrem ali e durmam, né? Lembrando que a prefeitura tem aí convênios com casa de passagem, tem albergue, então essas pessoas podem frequentar esses locais. Elas não vão porque elas não querem, né? Também, tem isso. Porque a prefeitura tem uma rede de promoção social muito bem estruturada, não é de hoje, é de muito tempo já. Então, esse pessoal, eles não vão porque eles não querem, né? E você tem também aquela questão do direito de ir e vir, você não pode simplesmente chegar e expulsar a pessoa. Então, como você tem todas essas restrições, Albert, eu não vejo uma outra saída, pelo menos por enquanto, que não seja cercar. A gente já falou aqui no programa da semana passada, de quinta-feira passada, quando a gente foi repercutir aquele assunto lá do problema, lá da aglomeração na rampa de voo livre, que tem pelo menos 2 pontos turísticos aqui em Poços que são fechados, né? Fonte dos Amores tem horário para abrir e fechar. Fecha às 5 horas da tarde. Recanto Japonês e o próprio Parque Municipal, sem dúvida, que é um exemplo mais emblemático. Está fechado, né? Já faz quase um mês. O Parque Municipal, ele não é um equipamento tão turístico assim, né, como a Fonte dos Amores e o Recanto, mas é um espaço de utilidade pública da população, para lazer, para esporte, para outros tipos de atividade. Então, você imagina deixar o Parque Municipal aberto a noite inteira, Albert? Não tem controle, né? Ia acabar com tudo. Então, ali a Praça Paulo Afonso Junqueira, né, que é conhecida ali como Praça da Vila Cruz, eu imagino que a solução para resolver de vez o problema, pelo menos por enquanto, é colocar grade. Com certeza. Cerca ela, tem horário de abrir. Vai ajudar em muito, viu, João? Porque também, Albert, vamos falar sério, né? Ninguém fica frequentando praça pública depois das 9 da noite, né? Independente de período de pandemia. De forma alguma. Ninguém fica frequentando a praça. Não. Evidentemente que pode acontecer também o seguinte,
está tendo uma apresentação, né? É ali no Coreto, está tendo sim. alguma atividade. Mas faz muitos anos que não tem nada. Você prolonga, né? Acho que a última apresentação que houve no Coreto, se não me engano, foi na gestão do Paulo Tadeu, quando a banda de sinfônica ou filarmônica da cidade, eu não lembro na época, fez uma apresentação lá que eu estava presente, inclusive com os alunos da PAI. De lá para cá, desconheço qualquer tipo de atividade cultural no Coreto, lá na Praça da Vila Cruz, João. Então eu acho que a solução, pelo menos nesse momento, é essa. Não, teve também o Maestro Agenor uma vez. Maestro Agenor. Teve uma apresentação também lá, se não me engano, na época do Navarro. É verdade, teve sim. Depois de lá para cá, não vi mais nada. Então, assim, eu não imagino outra solução. Se alguém tiver alguma outra solução melhor do que a minha, eu apresente que nós somos solidários. Vou né, aceitar e eu acho verdade. que... Mas quem deve aceitar, no caso, é o prefeito, né? Vamos lá nas notinhas? A próxima notinha é a seguinte, Tiagos. Essa daqui é interessante, Albert. Tiago de Paula Mariano é o terceiro secretário da atual gestão com o nome Tiago. Antes dele haviam os exonerados Tiago Cavelanha, do Planejamento, e Tiago Biagione, dos Serviços Públicos. Há ainda Tiago Quinteiro, que é coordenador do Museu Histórico e Geográfico. Esse vivia criticando a todos que criticavam a gestão. Depois que assumiu um cargo lá, acabou, né? Morreu, resolveu o problema. Mas nada como um cargo, né? Nada como um cargo atrás do outro, né, João? Nada como um dia após o outro, né? Também, né? A próxima notinha é o assunto aí que o Albert mencionou no bloco anterior, divisas fechadas. O Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça contra 5 municípios de Minas Gerais que fecharam divisas no combate ao novo vírus. Poços de Caldas, Andradas, Machado, Campestre e Botelhos. Segundo o MPF, não há razão para se fechar as divisas, já que o Ministério da Saúde reconheceu o estado de transmissão comunitária em todo o país. Agora, aspas. De fato, não há utilidade alguma, senão aniquilar o direito fundamental do cidadão em prol de uma suposta demonstração à população de que o gestor está a tomar providências, diz a ação. Se as divisas não forem reabertas, o Ministério Público pede que seja aplicada multa diária de ao menos R$50 mil por município. O pedido do MPF, no entanto, foi negado pelo juiz de plantão Marcelo Garcia Vieira. Dessa maneira, o bloqueio continua. Parabéns ao juiz Marcelo Garcia, porque é um absurdo o Ministério Público tentar intervir, principalmente em cidades, igual nós citamos no início, né, João? Poços de Caldas, por ser limítrofe com o estado de São Paulo, o estado que está tendo aí o maior surto do vírus no país, e a gente fica satisfeito porque ainda existe pessoas de bom senso na magistratura, indeferindo um pedido por parte do Ministério Público Federal, dos procuradores que assim o fizeram, tentando impedir que cidades igual Poços de Caldas não pudessem fazer esse trabalho bom que está sendo feito. Temos que ressaltar o trabalho de todos os guardas municipais, da Polícia Militar, principalmente do Rafael Maria, que é o secretário de Defesa Social, parabenizá-lo pelo trabalho exercido junto com seus comandados da guarda. Eu estive lá perto da Danone e vi o cerco na serra, descendo do Campestrim, bem perto da Danone, e o pessoal segura mesmo. Eu vi um carro retornando, e eu acho que é um trabalho muito bem feito da Guarda Municipal, que tem que ser enaltecida por nós que fazemos aqui o dia a dia da nossa cidade, trazendo as informações, principalmente aqui no Pautando, né, João? Ali de Campestrim, por exemplo, da Serra de Campestrim que o Albert mencionou, só está podendo entrar quem comprove que trabalha aqui em Poços de Caldas, né? Então tem que trazer uma carteira de trabalho, algum outro documento aí da empresa para comprovar, né, que está vindo aqui em Poços realmente para trabalho, né, e pode entrar, porque às vezes a pessoa vem com o carro com a placa de Divinolândia, né, Albert? Sem dúvida. Não consegue entrar. Não consegue entrar. E está vindo para trabalhar. Está acontecendo, né? Igual em Andradas, né, João? É. Uma placa de posse tentou passar para ir passar por Andradas, não conseguiu, teve que retornar e voltar por São Paulo. Por Águas da Prata. O último comentário aqui, Albert, não é uma notinha do Pautando, mas é uma notícia que saiu no jornal, eu já estou vendo aqui, eu acho que é interessante a gente destacar. O Diretório Municipal do PT fez lá uma revisão dos dados, né, do cadastro do partido lá, e fez ali uma série de adequações, gente que morreu, que continua afiliado, pessoas que mudaram de cidade, mas estavam filiadas ainda, pessoas que pediram desfiliação, mas continuaram filiação. Caiu para quanto agora? Agora está eles não falaram exatamente o número, mas são mais de 600 filiados, ou seja, mesmo assim é muito expressivo. Um número grande de possivelmente filiados, é o maior partido da cidade. Né? O PMDB também tinha uma frequência muito grande de quadros aí de pessoas
no partido. Não sei se fizer um recadastramento, vai ter tanto, igual teve no passado, Mas igual 600 o né? Partido dos Trabalhadores. É um número bastante expressivo. E tem que lembrar que o PT tem a militância muito forte, né? Hoje o PSDB também deve estar com um número bastante grande, porque é partido de situação, né? Tem o prefeito, isso ajuda muito a afiliar, migrar pessoas para o seu lado, né, João? Mas 600 é de respeito. Até fiquei sabendo de um ex-suplente de vereador aí, João, que migrou. Esse é inteligente. Ele vai da direita para a esquerda numa rapidez tal qual Flávio Faria. Ele era da direita, candidato a PSDB a vereador. Foi suplente, não assumiu, saiu. Aí o Heloísio ganhou, ele pegou e mudou para o PT. Aí foi candidato a vereador, não ganhou, foi primeiro suplente, assumiu umas 2, 3 sessões, um mês lá, e agora ele voltou para o PSDB, porque é a situação. Vai entender esse povo. Ele é o Carlão da Capoeira, vou ser bem sincero aqui. E o Flávio Faria tem que dar os parabéns para os dois, porque eles fazem uma migração tão boa em posto de causa da direita para a esquerda que parece seta de carro. Dá para a direita, dá para a esquerda, esses dois aí são ó concurso. Carlão da Capoeira, quando ele assumiu a primeira vez, eu acho, como suplente, né, em 2018 ainda, né? Sim, mas no mandato dele do PT, né? Sim, no mandato dele do PT. Foi quando a Cissa pediu para sair. Pediu para sair para ser candidato a deputado estadual. Uma licença lá. Teve aquele episódio lá que o Federal, desculpa, deputado federal. O Carlão não votou, né? Naquele pedido de abertura de comissão especial de Não, isso foi depois, né? Não, mas aí ele... Aí também, é verdade, você tem razão. Porque ele alegou assim que ele estava chegando agora, ele não sabia o que era o assunto e foi desmentido em plenário pelo Paulo Tadeu. Pessoal, como é que você não sabe do assunto se a gente conversou Acabou de conversar. Eu expliquei tudo. É verdade. Mas é isso que eu não entendo, João. As pessoas migram da direita para a esquerda, do PT, presta atenção, hein? Carlão da Capoeira migrou do PSDB para o PT, do PT agora ele voltou para o PSDB. Não, cidadania agora, se não me engano, né? PSDB, alguma coisa assim. É lamentável o que acontece na política em Portugal. Vai mudar, a gente entende que é o oportunismo. Agora, o que a gente não entende é a pessoa continuar votando, né? Que a população saiba entender e aqueles que nos assistem e tiram como proveito o que nós estamos comentando aqui, porque é lamentável uma situação igual a essa. Estamos chegando ao final do programa. Considerações finais? Encerramos. O Pautano circula todo dia no Jornal da Cidade na versão digital, de terça a sexta na versão digital, como eu disse, final de semana impresso mais digital. Nesse momento o impresso só para os assinantes, porque a gente não tem como vender na banca física, mas quem quiser pode comprar o jornal na nossa banca virtual, é jornaldacidade1.com.br. Quem quiser também pode assinar o Jornal da Cidade, é muito barato, é apenas R$30 pelo trimestre e ganha 2 ingressos aí para o Centerplex quando reabrir, né, hoje. Com certeza, e logo reabrirá, porque nós não estamos aguentando esse isolamento social e os nossos cientistas, Brasil afora, o mundo afora, logo encontrarão uma vacina para conter essa maledicência que está acontecendo nos 4 cantos do nosso globo terrestre. Um grande abraço a todos e até quinta-feira, às 20 horas, com Pautano, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade.